Fala, senhores, sejam bem-vindos aí à nossa aula. Nessa nossa aula nós vamos estar bisurando e matando aí a lei 14.582 de 2009, tá? Lei aí que vai alterar, né, vai redenominar a carreira de guarda penitenciária, né, que vai passar aí a ser chamada, né, de segurança penitenciária, né, carreira ali de segurança penitenciária, tá bom? Lei que está presente aí talvez no seu edital que você esteja estudando, né, da Polícia Penal, no caso, na Polícia Penal do Estado do Ceará. Então essa videoaula aqui ela tem por objetivo esquematizar essa lei e facilitar com que você passe aqui de forma bem rápida aí nesse período aí pós-edital, tá? Para você não ter dificuldade, tá bom? Então nesse quadro aqui, senhores, eu esquematizei aqui alguns dos principais pontos da lei, tá bom? Nós vamos aqui, após ter estudado todos esses tópicos aqui, nós vamos estudar os outros, né? Vou passar aqui, vou anotar outros também para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com o estudo da nossa lei, beleza? Antes de começarmos, gostaria só de me apresentar, tá? Me chamo Gabriel Lucas e eu estarei disponibilizando aqui no YouTube algumas videoaulas sobre legislação específica, né, que está presente no edital da PPCE, e também estarei aí realizando algumas videoaulas de algumas legislações penais extravagantes. Show? Então, sem mais enrolação, vamos começar. Senhores, na nossa lei, nós temos aí no seu artigo 1º, né, a redenominação, como eu falei no início da aula, né, que vai passar a ser chamada, né, de carreira de segurança penitenciária, tá bom? Então, o primeiro, né, como era chamado antigamente, era carreira de guarda penitenciária. Então, com essa lei, foi feita uma redenominação, né, que passou a ser chamado de carreira de segurança penitenciária, tá bom? Logo, né, nós temos também definidos na lei, né, no artigo 1º, as atribuições dos que eram chamados na época, né, agentes penitenciários, né? Então nós temos aqui uma lista de atribuições que foram colocadas na lei, tá bom? Dos agentes penitenciários, tá? Para fins ali didáticos, né, de acrescentar, eu coloquei aqui o seguinte, né? Com o surgimento, né, da lei 17.388 de 2021, senhores, passou a ser chamado, né, de policial penal, né, da carreira ali dos policiais penais, certo? Então foi feita ali uma alteração, né? Antes, como nós chamávamos de agentes penitenciários, hoje nós chamamos, né, como a polícia penal, tá? São policiais penais, tá certo? Então ali para fins didáticos coloquei aqui só para acrescentar para vocês, tá bom? Então, senhores, primeira coisa, nós temos que memorizar as atribuições, tá? É muito fácil, é muito simples, é muito provável que a banca, né, a IDECAN coloque questões desse tipo para vocês, tá? Para vocês ali assinalar a alternativa que apresente as atribuições, né, referentes ali aos agentes penitenciários da lei, né? Então ali é bem simples, tá? Então são 7 atribuições, senhores. São 7 atribuições. Eu coloquei aqui na ordem, né? Na ordem que possa aparecer de maneira mais didática, né? Começando ali pela letra A, certo? Então quais são as atribuições? São 7, beleza? Quais são, senhores? Atendimento, tá? Assistência, guarda, vigilância, custódia, escolta e orientação, senhores, tá? Então são 7, beleza? Então você é bem fácil de memorizar, tá bom? Atendimento, assistência, guarda, vigilância, escolta, custódia e orientação, beleza? Então essas são as atribuições ali, né, dos agentes penitenciários, tá? Na época como eram chamados e hoje, né, com a lei 17.388 de 2021, policiais penais, né? Beleza? Show? Então vamos lá, senhores. Logo, nós vamos apresentar aqui para vocês sobre o regime de plantão que foi apresentado na lei, tá? Claro, né, que com a LEP, com novas legislações aí que foram sendo criadas, há outras, né, modalidades de plantão, só que, como está previsto na lei, nós temos o regime de 12/36, né? Então, o policial penal vai trabalhar, né, mediante essa lei por 12 horas e folga 36, beleza? Podendo aí, senhores, tá? Podendo haver revezamento, tá? Revezamento diurno e noturno. Então, o que significa? Que você lá na sua hora de trabalho, tanto você trabalhando durante o dia quanto durante a noite, você pode ter, né, pode haver revezamento, tá bom? Tanto no período da noite quanto no período do dia. Show? Beleza, senhores. Estrutura remuneratória. Remuneração, tá? Prevista na lei. Como vai ser a remuneração dos agentes penitenciários, né? Então, senhores, eu vou estar apresentando para vocês aqui a denominação de agentes penitenciários, porque é a forma como está prevista na lei, né? Por ser uma lei antiga, de 2009, então está previsto dessa forma, tá? Então, vamos lá, senhores. A estrutura remuneratória. Como é feita a estrutura remuneratória? Senhores, a estrutura remuneratória ela é formada por 3 componentes, tá? O vencimento base, certo? O vencimento base,
o GAER, né, que nós vamos estudar de maneira mais específica, que é a gratificação de atividade especial e de risco, né? Então ali, pelo policial penal estar exercendo ali uma atividade especial, uma atividade de risco, ele vai receber uma gratificação por isso, tá? E por último, o adicional de serviço noturno, tá? Que nós vamos também estudar aqui, ó, como vocês podem ver aqui, nós vamos também estudar de maneira específica, tá bom? Então essas são os três componentes que vão compor a nossa estrutura remuneratória, tá? Agora preste atenção, tá bom? Esses três componentes que eu falei para vocês são os que já vão constar na estrutura remuneratória do agente penitenciário, tá? O atual policial penal, beleza? Só que também fica a cargo, né, facultativo do policial penal, né, do agente penitenciário, né, como é chamado, tá? Ele receber vantagem pessoal e adicional de tempo e serviço. Então, senhores, vantagem pessoal e adicional de tempo e serviço é algo facultativo, ou seja, eles podem receber, tá? Mas o que está previsto como estrutura realmente, como componentes da estrutura remuneratória deles, são três: vencimento base, GAER e adicional de serviço noturno, beleza? Podendo eles, né, a critério deles, né, de forma facultativa, eles receberem vantagem pessoal e, né, adicional de tempo e serviço, beleza? Show? Agora nós vamos falar de maneira mais específica sobre o adicional de tempo e serviço, tá? O adicional de serviço noturno, beleza? Então nós vamos falar um pouco mais sobre o adicional de serviço noturno, né? Como também é chamado pela lei de trabalho noturno, tá bom? Mas como o próprio nome é autoexplicativo, né, senhores? Como o próprio nome diz, é o trabalho, né, são aqueles policiais penais que vão trabalhar durante o período noturno, tá? Só que aí a lei ela deixa bem claro, né, o que é considerado período noturno, tá? E eu coloquei justamente isso para vocês. Senhores, vai configurar como serviço, né, como trabalho noturno, aquele que é exercido pelos policiais penais entre, né, 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, se o policial penal ele está trabalhando das 22 horas da noite até, né, ou entre, né, 5 horas ali da manhã do outro dia, isso configura como um serviço noturno, como um trabalho noturno, tá bom? Beleza? Nesse serviço, senhores, nesse trabalho noturno, como é contada a hora, tá? A hora, ela não é contada como 60 minutos, então não são 60 minutos ali de trabalho, vai estar recebendo ali por 60 minutos como a hora. A hora ela não é contada como 60 minutos, tá? Isso pode até ser uma pegadinha, pode cair na prova lá, porque na lei existe ali uma espécie específica, né? Uma quantidade específica que é contada a hora, que é qual? Qual é, professor? A hora, senhores, ela é contada mediante qual quantidade? Mediante 52 minutos e 30 segundos, tá? Professor, é importante saber isso? É muito fácil, vai derrubar muita gente se cair, né? Então decore, 52 minutos e 30 segundos, a hora do serviço noturno, beleza? Show? E por último, senhores, qual é o valor da hora, né? Qual é o valor da hora no serviço noturno? É o mesmo valor da hora do serviço diurno? Você que já estudou aí Constituição, Direito Constitucional, até mesmo se você for olhar lá no artigo, né, no artigo 37, ou até mesmo na CLT, né, no âmbito da CLT, apesar de não estar aqui, né, que nós temos aqui regidos por estatutos, apesar disso, né, nós vamos ver que, na maioria dos casos, o trabalho noturno é superior ao diurno, né, e também aqui não vai ser diferente, senhores. A hora, certo, do serviço noturno, ela vai receber um acréscimo de 25% da hora do serviço diurno. Como assim, professor? Então, vai ser o seguinte, como é que vai ser contabilizada a hora do trabalho noturno? Eles vão pegar, por exemplo, a hora do trabalho diurno do dia e vão somar com 25%, né, dessa hora diurna. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar, vamos supor que a hora seja ali, a hora durante o dia, né, seja R$100, tá? Vamos pegar ali que a hora seja ali R$100. Tá? Quanto vai ser a hora durante a noite, a hora noturna, perdão. Quanto que vai ser a hora noturna? A hora noturna vai ser R$100 mais 25% de R$100, que é quanto? Que é R$25, né? Então vai ser R$125 a hora noturna, certo, senhores? Então basicamente é isso, né, sobre o serviço de trabalho noturno, beleza? Show? Posteriormente nós vamos dar continuidade para o abono especial por reforço operacional. O que é o abono especial por reforço operacional? Senhores, o que é um abono? Abono é uma espécie de acordo, digamos assim, tá? Como assim um acordo? Senhores, o abono
especial por reforço operacional, ele não é de caráter obrigatório. Então, não é obrigatório os agentes penitenciários, né, os atuais aqui, que nós chamamos de policiais penais, concordarem, fazerem parte do abono especial por reforço obrigatório, tá? Como vocês podem ver aqui, eu coloquei algumas características, né? Na verdade eu coloquei todas as características que dizem a respeito a esse abono, né, que vocês precisam saber. Primeira, ele é voluntário, tá? Então é quando o agente penitenciário ele resolve exercer um serviço de caráter voluntário, ou seja, de livre vontade dele, tá? Beleza? Para um serviço que é designado eventualmente. Então não é um serviço, não vai ser ali um serviço que ele vai prestar de maneira ali cotidiana, é um serviço eventual, tá bom? Então é quando o agente penitenciário, de forma voluntária, ele resolve praticar um serviço a qual ele vai ser designado, né, a qual é um serviço ali que ocorre de forma eventual, beleza? Aí nós temos aqui o seguinte, esse abono, senhores, o abono especial por reforço operacional, ele é planejado pela Sejus, tá? Pela Secretaria da Justiça e da Cidadania, tá? Então ele é planejado pela Sejus. E ele trata-se de quê, senhores? Ele trata-se de uma operação de reforço, tá? Que vai ser promovida ali pelos agentes penitenciários. Então os agentes penitenciários que resolverem de maneira voluntária participar desse serviço de caráter eventual, eles vão participar ali de uma operação de reforço, tá? E outra coisa, senhores, algo muito importante assim que é o que mais tem probabilidade de cair. Professor, certo, você explicou aqui que não é obrigatório todos os agentes penitenciários participar. Mas existe uma quantia específica ou uma quantia máxima de até quantos agentes podem participar dessa espécie de abono? Senhores, há uma previsão na lei, né, de que para participar, o número máximo, né, de agentes penitenciários que podem fazer parte, podem optar, né, de forma voluntária para fazer parte, né, ter acesso e receber esse abono, né, estar dentro desse abono, é 75% do efetivo de policiais penais ativos. Isto é, você vai pegar, vamos supor, você pega lá o número total de policiais penais ativos, certo? Que estão trabalhando em exercício. E desse número total, apenas 75%, o número máximo de pessoas que podem fazer parte desse abono é 75% do servidor máximo, tá? Dos servidores que se encontram ativos, né? Dos policiais penais ali em serviço ativo, tá bom? Então, o máximo, né, que pode fazer parte, o máximo de policiais penais que podem fazer parte, podem conceder esse abono, é 75% do efetivo em serviço ativo, beleza? Eu coloquei entre parênteses aqui, senhores, a lei número 16.120, né, de 2016, por quê? Tá? Vou explicar aqui para os senhores. A nossa lei que a gente está estudando, a lei 14.582 de 2009, ela é uma lei antiga, né? É uma lei de 2009. E ela é uma lei que sofreu várias alterações, tá? E uma das alterações, né, que ela sofreu é exatamente essa aqui do número máximo, né, de policiais penais que podem participar. Eu falei para vocês aqui que é 75. E essa lei aqui, a lei 16.120 de 2016, ela alterou para 75. Então esse valor aqui, se vocês forem olhar na lei 14.582, vocês vão ver que se não estiver expresso lá que houve alteração, a regra que vai estar lá, vai estar escrito lá, 50%. Né? Vou escrever aqui, tá? Aqui 50 feio. Ó, 50% vai estar na lei, se ela não for alterada, se ela não tiver sido alterada, tá? Mas isso aqui é errado. Por quê? Porque essa quantidade aqui é antiga. Foi promovida uma alteração mediante essa lei aqui, senhores, tá? Que passou, né, para 75%, né, do efetivo ativo, tá bom? Como limite máximo, né, de policiais penais que podem conceder esse abono, beleza? Senhores, outra coisa importante também, o abono especial por reforço operacional, ele não vai incorporar nenhum tipo de vencimento. Como assim? Ele não vai estar dentro, né, de nenhum tipo de vencimento, tá? Como vocês podem ver aqui, ele não vai estar dentro de nenhum tipo de vencimento. Ele vai compor a estrutura remuneratória. Então, por exemplo, o agente penitenciário ali, como eu falei para vocês, o policial penal que fazer parte desse abono, ele vai receber um dinheirinho a mais,
né? E esse dinheiro a mais, ele não vai estar dentro do vencimento base, ele vai estar dentro da estrutura remuneratória. Então, por exemplo, ele pode estar aqui, ó, digamos aqui, ó, dentro daqui, ele pode estar dentro da estrutura, mas não vai estar dentro do vencimento base, tá? Isso que eu quero que vocês entendam, beleza? Ele não vai estar dentro do vencimento base. E também, senhores, ele não vai servir como cálculo para se obter vantagens pecuniárias, tá? Então ele não pode servir como base, né, para cálculo de vantagens pecuniárias. Show? Por último, senhores, o abono especial, tá certo, por reforço operacional, ele é concedido tanto aos aposentados quanto aos pensionistas, tá bom? Então, tanto os aposentados quanto os pensionistas, eles vão ter na composição da sua estrutura remuneratória o abono especial por reforço operacional. Show? Então, senhores, eu peço que vocês tenham paciência aqui, eu vou apagar o quadro aqui e vou colocar outras informações aqui sobre a lei para a gente destrinchar e acabar com essa lei de uma vez por todas, para depois, ó, só fazer as questões, beleza? Voltei aqui como prometido, trouxe aqui mais informações aqui para a gente estar encerrando nossa lei, tá? Com vários bizus aqui, tudo esquematizado e para a gente depois partir para as resoluções de questões, beleza? Então vamos para cima, deixa eu pegar só meu pincel aqui. Vamos lá, senhores. Como vocês podem ver aqui, agora nós vamos falar de forma mais específica sobre o GAER, né? O que é o GAER? Senhores, o GAER é a gratificação de atividades especiais e de risco. Foi o que nós falamos anteriormente, né? O GAER é um dos componentes que vai fazer parte da estrutura remuneratória, né? Aquela estrutura que nós vimos, né? Que é composta pelo quê? Pelo vencimento base, pelo GAER e pelo adicional de serviço noturno. Lembra? Nós vimos esses três, são os três componentes que fazem parte da estrutura remuneratória. Vimos também que podem, né, os agentes penitenciários, atuais policiais penais, eles podem vir a receber também vantagens pessoais e também adicionais de tempo de serviço, beleza? Então o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver aqui algumas características do GAER que estão previstas na lei, tá? E que dá grande chance de cair na sua prova da PPCE, beleza? Então vamos lá. O GAER, senhores, a gratificação de atividades especiais e de risco, é garantido aos servidores, né, titulados ali na administração, né, do sistema penitenciário, tá bom? Então, vai ser aplicado aos servidores da SAP, né, como nós conhecemos, né, que estão em exercício, ou seja, os servidores ali em atividade, ou seja, em serviço ativo. Professor, vai caber aos pensionistas? Não, a lei não há previsão na lei sobre os pensionistas. Vai caber aos aposentados? Pode caber. Nós vamos ver de forma mais aprofundada sobre eles. Nós vamos ver que há uma condição para que os aposentados eles possam receber o GAER, tá? Mas primeiramente eu quero que vocês entendam que o GAER é promovido aos servidores, né, que fazem parte do sistema administrativo penitenciário, tá bom? Que estão em serviço ativo. A regra é essa, tá bom? Show? Beleza. O GAER, senhores, como tem na previsão legal, ele é uma forma de compensar, né, uma forma de compensação no acréscimo da jornada dos agentes penitenciários, né, que vão trabalhar ali no regime de plantão que nós vimos de 12 por 36, né, formando ali um exercício semanal, né, um total ali semanal de trabalho de 48 horas. Tá? Então, mediante esse regime de plantão de 12 por 36, entende-se que o total ali de serviço promovido pelo agente penitenciário atual, né, como nós chamamos de policial penal, será de 48 horas de serviço semanal, beleza? Show? Outra coisa também interessante, senhores, do GAER é o seguinte, né, da gratificação, é que essa gratificação, senhores, ela vai incidir sobre o vencimento base. E eu quero aqui fazer um adendo. Não sei se vocês, creio que vocês se lembram, né? Nós comentamos lá no abono, né, no abono especial por reforço operacional, que o abono ele não vai incorporar o vencimento base, ele não vai incidir sobre o vencimento base. O abono ele vai fazer parte, ele pode fazer parte, né, por quê? Porque o abono é voluntário, né, vai ser de caráter voluntário pelo agente penitenciário fazer parte ou não, né? Esse abono ele pode fazer parte da composição, da estrutura remuneratória do policial penal, mas ele não vai incidir sobre o vencimento base. O que é totalmente diferente do GAER, porque a gratificação, né, de atividades especiais e de risco, ela vai sim incidir sobre o vencimento base, tá bom? E aí eu queria que vocês tivessem um pouco mais de atenção nisso aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Senhores, como eu falei para vocês anteriormente, a nossa lei é uma lei um pouco antiga, né? Ela é de 2009, então ela sofreu algumas alterações. E uma dessas alterações, né, ou na verdade a segunda alteração que eu vou comentar com vocês,
é sobre a porcentagem, né, que vai ser incidida sobre o vencimento base. Como assim? Qual vai ser a porcentagem que vai revelar qual vai ser o valor do GAE? Por exemplo, foi promovida de uma nova lei, né, que foi a Lei 16.102 de 2016, tá? E essa nossa lei, essa nossa nova lei, ela vai dispor sobre os vencimentos, né, as porcentagens que vão incidir sobre o vencimento base, tá, do policial penal. Vamos lá. Vou explicar aqui para vocês, depois eu vou resumir aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem, tá? Essa nossa lei, essa nova lei aqui, ela vai dispor que a partir de fevereiro de 2017 vai ser incidido 70% sobre o vencimento base. Então, como assim, professor? Significa que o GAER ele vai corresponder a 70% do vencimento base. Como assim? Você vai pegar o vencimento base, certo? E vai ter lá 70% do vencimento base vai ser o valor do GAER, da gratificação. Tá entendendo? Então vai incidir 70% sobre o vencimento base, beleza? A partir de fevereiro de 2017, certo? Agora, a partir de janeiro de 2018, não vai ser mais 70%, vai ser 80%, tá? Vocês não precisam decorar, vamos lá. Vocês não precisam decorar esse avanço. O que eu quero que vocês entendam é que há uma relação de gradação e eu quero que vocês compreendam o último resultado, tá bom? Então, em janeiro de 2018, a partir de janeiro de 2018, não vai ser mais 70%, vai ser 80% que vai ser incidido sobre o vencimento base. E por último, a partir de novembro de 2018, senhores, vai incidir 100% sobre o vencimento base. Então, o GAER vai ser incidido, né, ele vai corresponder a 100% sobre o vencimento base, beleza? Então vamos lá, senhores. A partir de 2018, ora, nós estamos em 2024. Então o que vai valer para nós é essa porcentagem. Então, eu trouxe isso aqui para vocês, por quê? Porque nessa lei aqui que vai alterar, né, a nossa lei querida aqui, há essa previsão. Então pode vir, né, que na prova de vocês, algo que remeta a essa gradação de 70, 80, 100. Então eu resolvi colocar aqui justamente para não passar em branco, beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam é que atualmente vai ser incidido 70%, né, o GAER ele vai ser 100% incidido sobre o vencimento base, tá bom? Então a porcentagem que vai incidir sobre o vencimento base é de 100%. Tá? A partir de novembro de 2018, isto é, vigora atualmente, beleza? Então, atualmente é 100% incidido sobre o vencimento base, corresponde ao GAER. Show? Que é a gratificação de atividades especiais de risco, beleza? Senhores, como eu falei para vocês, agora nós vamos especificar um pouco mais da aplicabilidade. O que seria a aplicabilidade, certo? Deixa eu colocar aqui só para não confundir. A aplicabilidade, senhores, ela vai ser o quê? Quem vai estar sujeito ao GAER? Quem vai estar sujeito a essa espécie de gratificação, tá? Então vamos lá. Nós vimos primeiro que o GAER ele vai estar sujeito aos servidores, né, da SAP que estão em exercício, ou seja, em serviço ativo, tá? Correto. Na nossa lei, há uma previsão de quê? De que vai ser aplicado o GAER aos agentes penitenciários que executam a própria função de agente penitenciário, ou seja, que executam a função a qual eles realmente foram denominados a executar. Vai ser aplicado também aos agentes penitenciários que ocupam cargos comissionados. O que são cargos comissionados? São cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então eles foram, esses policiais penais, eles foram nomeados, escolhidos por alguém, no caso aí, para ocupar esses cargos, tá? E também podem ser exonerados a qualquer momento. Isso que são cargos ali comissionados, tá? Então também vai se aplicar o GAER aos agentes penitenciários que ocupam cargos comissionados. Onde, professor? Nas unidades prisionais ou nas coordenadorias do sistema penal ou nas células de inteligência penitenciárias, né? Essas células ali de inteligência que estão vinculadas ao gabinete da Sejus, tá? Beleza? Beleza. Então, vai ser sujeito ao GAER, né, os agentes penitenciários que ocupam cargos comissionados em uma dessas três regiões, tá? Na própria unidade prisional, ou na coordenadoria, ou na célula de inteligência, desde que nessas três funções que eles se encontram, eles exerçam atribuições de natureza penitenciária, tá bom? Então, para eles estarem sujeitos, ao GAER, a essa espécie de gratificação, não basta que eles sejam ali lotados ali
nessas regiões que, como eu falei, é preciso que eles sejam lotados em uma dessas regiões e que ainda assim, cumulativamente, eles estejam exercendo atribuições de natureza penitenciária, tá certo? Show? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. O GAER, senhores, a gratificação de atividades especiais e de risco, essa gratificação ela é incompatível com as demais gratificações, tá? Nós vimos também no abono, né? No abono lá de especial de reforço operacional, que o abono ele é incompatível com qualquer espécie de vencimento, né? De vantagem, né? Ele não vai ser também utilizado como cálculo, né, para vencimentos pecuniários, ele vai ser incompatível com qualquer vantagem. No GAER, senhores, nós temos a seguinte previsão. O GAER ele vai ser incompatível com as demais gratificações, salvo uma exceção. Então nós temos uma exceção. Qual é? O próprio abono especial de reforço operacional. Então, o próprio abono, né? Então, o GAER ele é compatível apenas com o próprio abono especial de reforço operacional. E as demais gratificações, professor? Ele é incompatível. Show? Então, ele é incompatível em regra, salvo com o abono especial de reforço operacional. Show? Senhores, como eu falei no início, os aposentados, né, professor? Os aposentados. Você falou lá que os aposentados depende, né? Eles precisam ali cumprir um requisito. Realmente, senhores, os aposentados, eles podem estar sujeitos ao GAER. Vamos supor lá que tem lá, os aposentados podem estar sujeitos os agentes penitenciários ou policiais penais aposentados, né, podem estar sujeitos ao GAER. Verdadeiro, podem. Eles podem estar sujeitos, não significa que eles vão estar, mas eles podem estar sujeitos. Qual é a condição? Para os aposentados eles receberem o GAER, né, que é essa espécie de gratificação, senhores, eles precisam ter cumprido, no mínimo, senhores, 60 meses, 60 meses ininterruptos de quê? De contribuições, né? De contribuições de quê? Contribuições de previdência social, ou seja, contribuições ali previdenciárias, tá? Então eles precisam ter, no mínimo, pelo menos, né, ter cumprido 60 meses ininterruptos de contribuições previdenciárias ao SUPSEC. E o que seria esse SUPSEC? É o Sistema Único de Previdência Social dos servidores públicos civis e militares, dos agentes públicos e dos membros dos poderes do Estado, né? Um nome bem grande, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: os aposentados, para eles estarem sujeitos ao GAER, eles precisam ter cumprido, no mínimo, 60 meses ininterruptos, ou seja, sem nenhuma espécie de interrupção, de contribuições previdenciárias ao SUPSEC. Beleza? Então, se ele cumprir os 60 meses ininterruptos ao SUPSEC, né, de contribuição, ele vai estar sujeito ao GAER. Caso contrário, não. E os pensionistas? Pensionistas não recebem aí GAER, tá? Mediante lei, não há previsão sobre os pensionistas. Pensionistas recebem abono? Recebe. Pensionistas e aposentados estão sujeitos ao abono, né, de especial de reforço operacional. Agora, no caso aqui do GAER, está sujeito apenas os aposentados com uma condição, que no caso aqui foi o que eu falei para vocês, beleza? E por último, senhores, finalizando aqui a nossa parte teórica, tá? Nós vamos falar sobre algumas espécies aqui de benefícios, digamos assim, que foram extintos, né, e cessados, né? Foram extintos e cessados, ou seja, eles foram realmente extintos e cessados, tá? Quais foram esses benefícios, senhores? Aqui, ó, é decoreba, gratificação especial de localização carcerária, tá certo? Então, a gratificação especial de localização carcerária, ela foi extinta e cessada. O abono provisório, tá? E o acréscimo de 40% sobre o vencimento base. Então, esses três eles foram extintos e cessados. Então, repetindo, foi extinto e cessado a gratificação especial de localização carcerária, o abono provisório e o acréscimo de 40% sobre o vencimento base. Show? Então, senhores, basicamente foi isso, tá? Encerramos aqui o esquema aqui todo bisurado, passamos por toda a lei, tá? Passamos aí, rodeamos aí, voltamos indo e voltando sobre a lei 14.582 de 2009. Agora nós vamos realizar uma bateria de 10 questões, tá? Pra gente só fixar o conteúdo, beleza? Vamos estar trabalhando aqui agora com slide, tá? Para mostrar questões para vocês. Vamos estar estudando pelos slides e vamos estar ensinando a nossa aula, tá bom?
Show? Então agora sem mais delongas, vamos agora só dar uma revisadinha nas questões aqui só para brincar. Show? Vamos embora. Antes de nós irmos aí para as resoluções de questões, tá? Eu gostaria só de realizar aqui um acréscimo, né, sobre uma das características do abono especial de reforço operacional, tá? Que nós vimos ali anteriormente, que se refere ao quê? Os agentes penitenciários, né, que de maneira voluntária quiserem fazer parte, né, desse reforço operacional, ou seja, quiserem receber um dinheiro a mais, né, na sua estrutura remuneratória, eles vão ter, né, que executar, né, que vão ter que participar desse serviço, né, de reforço operacional, dessa operação, tá? E no que tange essa operação, senhores, existe ali na lei uma previsão que limita o número máximo de horas destinadas a esse serviço de abono operacional, tá? Que o agente penitenciário vai ser, de forma voluntária, exercido, né? O serviço ao qual vai ser executado para aquele que, de caráter voluntário, resolver, né, ter acesso ali a querer ganhar um dinheirinho extra, beleza? Então vamos lá. Como é que funciona? Na lei, afirma o quê? Que o agente penitenciário, né, que quiser fazer parte, quiser ter esse abono, quiser ter ali um dinheiro a mais e fazer parte dessa operação de reforço, tá? Ele vai poder executar o período, né, no caso, no máximo, né, de até 60 horas trabalhadas no mês. Então, vamos supor, um agente penitenciário, né, que ele faz parte, né, do abono especial. Como vai funcionar? Ele, né, durante o período de um mês, ele poderá exercer no máximo até 60 horas destinadas ao reforço operacional, destinadas ao abono, tá? Sem contar, né, ainda com a sua jornada normal de trabalho. Então, ele vai ter lá a sua jornada normal de trabalho, né, como agente penitenciário, cumprindo as suas funções ali normais, tá? E aí, além disso, né, se ele optar pelo abono, ele vai poder exercer o serviço, né, de reforço operacional no tempo ali de até 60 horas mensal, beleza? No prazo de mensal, tá bom? Então, em suma, é basicamente isso, tá? Então, assim, traduzindo aqui, agente penitenciário, além de cumprir a sua jornada de trabalho normal, quiser fazer parte de um abono, quiser fazer a parte, no caso, do abono especial de reforço operacional, ele vai poder executar até 60 horas por mês, tá? Destinadas a esse abono, tá bom? Ou seja, 60 horas no máximo destinadas até esse abono, contadas em prazo mensal, ou seja, durante um mês, tá? Não é em prazo semanal, já foi questão de prova também, dizendo ali em prazo semanal ou em prazo ali anual, não, é prazo mensal, tá? Então, durante um mês, você vai poder executar no máximo 60 horas destinadas ao abono, beleza? Sem contar, né, essas 60 horas aqui, elas não estão dentro da sua jornada de trabalho. Então, ele vai poder executar até 60 horas durante um mês, sem contar, né, além disso, executar a sua jornada normal de trabalho. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para as questões. Vamos lá, senhores. Vamos agora realizar a nossa bateria de questões, beleza? Primeira questão. Observar as previsões da Lei 14.582, né, que redenomina a carreira de guarda penitenciária, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Conforme a Lei 14.582, foi redenominada a carreira de segurança penitenciária, certo? Para a carreira de guarda penitenciária. Errado, senhores. Foi o contrário, né? Primeiro era chamado de carreira de guarda penitenciária e com essa nossa lei passou a ser chamado, né, a ser redenominado de carreira de segurança penitenciária. Está errado. B. Os servidores integrantes da carreira redenominada por esta lei são submetidos ao regime de plantão de 12/36, vedando o revezamento no período diurno e noturno. Errado. Por quê? Porque não há previsão, não há vedação. O revezamento, tanto no período diurno quanto no período noturno, ele pode ser cabível, ele é cabível, tá? Ele pode caber, podendo caber revezamento noturno ou diurno, tá? Não há proibição deles, não. Não tá errado. Os agentes penitenciários são dotados das seguintes atribuições: atendimento, correto, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência, acolhimento não. Acolhimento não está dentro das atribuições dos agentes penitenciários, tá? Então tá errado a alternativa. Beleza? Próximo item. É vedado o revezamento noturno. Por aí a gente já para, né, senhores? Por quê? Porque não é vedado.
na lei não há previsão de nenhum tipo de vedação aos revezamentos, tá? Tanto noturno quanto diurno. Próxima alternativa. A estrutura remuneratória dos agentes penitenciários é composta pelo vencimento, deixa eu só dar um zoom aqui, pelo vencimento base, correto, pela gratificação de atividade especial e de risco, né, o GAE, correto, e pelo adicional de serviço noturno, correto. Realmente são esses três componentes, né? Então, nosso gabarito aí é a letra E, tá? Então, realmente aí são esses três componentes, né, que vão estar dentro da estrutura remuneratória. Então, vencimento base, GAER e serviço adicional noturno, né? Nós vimos aí que são esses três que vão estar dentro da estrutura remuneratória, beleza? Vamos embora. Próxima questão. Conforme a Lei 14.582 de 2009, assinale a alternativa correta, tá? Então, aqui é a alternativa correta, beleza? Sobre o abono especial de reforço operacional. Vamos lá. Fica instituído o abono especial por reforço operacional ao agente penitenciário que é em caráter obrigatório. Errado. Nós vimos que não há caráter obrigatório. O abono, senhores, é caráter voluntário, tá? Então tá errado por causa disso. Eu falei muito isso para vocês. O abono, senhores, especial de reforço operacional, ele é voluntário. O abono de que trata esse artigo, né? Então, o abono ali, especial de reforço operacional, ele não será incorporado aos vencimentos para nenhum efeito, salvo previdenciário. Senhores, errado. Não é salvo, é inclusive, tá? Professor, isso faz diferença? Faz sim. Por quê? Porque, senhores, na lei, a previsão de que o abono ele não vai ser compatível com nenhum tipo de vencimento. Até mesmo o vencimento previdenciário, ele não vai ser compatível nem com o vencimento previdenciário. Ou seja, nenhum tipo de vencimento o abono vai ser compatível. Tá bom? Então, quando ele fala salvo previdenciário, ele está afirmando que o abono é compatível com o vencimento. No caso, o abono, né, especial de reforço operacional é compatível com o vencimento previdenciário. E não é. Então, por isso que está errado. C. O abono especial por reforço operacional será limitado, né, à execução de, no máximo, 60 horas de reforço operacional por mês, além da jornada normal de trabalho do agente penitenciário. Correto? Letra C, nosso gabarito, tá? É correto, senhores. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Sobre essa questão de ser limitada ali o prazo de 60 horas por mês, além da jornada, né, de trabalho normal que o agente penitenciário vai executar. D. Vamos só terminar aqui para conferir aqui. D. O abono especial por reforço operacional é concedido apenas aos pensionistas, vedando-se aos aposentados. Senhores, errado. O abono especial por reforço operacional ele é concedido tanto aos pensionistas quanto aos aposentados, beleza? Então está errado. O abono especial por reforço operacional ele pode ser concedido pelo número máximo de 65% do efetivo de agentes penitenciários ativos. Senhores, está errado, porque não é a porcentagem de 65%, mas sim de 75%, tá? De servidores ativos, beleza? Então, nosso gabarito aí é letra C, beleza? Próxima questão. De acordo com a lei, né, classifique como verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. Vamos lá. A HR, gratificação de atividade especial e de risco, é concedida a servidores ativos, correto? Pensionistas, errado. E aposentados, tá? Vamos lá. Nos aposentados, depende, né? Para a HR estar concedida ali aos aposentados, os aposentados eles devem né, ter contribuído no mínimo 60 meses, né, ininterruptos, né? Nós vimos lá na lousa lá sobre essa previsão, né, ao SUPSEC, né, que é o sistema de previdenciário, sistema único, né, previdenciário, tá? Que é dedicado ali aos servidores públicos, né, civis, militares, agentes públicos, e por aí vai, e membros, né, dos poderes do Estado. Então, está errado porque ele não é, porque a HR, né, ela não é aplicável aos pensionistas, certo? Ela não é aplicável aos pensionistas e aos aposentados vai depender de uma condição, né, desde que eles estejam ali cumprido ali contribuições previdenciárias pelo prazo no mínimo de 60 meses ininterruptos à SUPSEC. Então tá falso, beleza? Aí nós já matamos aí o item A, já não é o item A, já não é o B, sobrando aí 3, né? Vamos embora. O abono especial de reforço operacional é de caráter voluntário, correto?
do agente penitenciário, correto, e não será incorporado sobre o vencimento base, correto, senhores, tá? O abono especial é de caráter voluntário e não vai ser incorporado sobre o vencimento base, tá? Nós vimos também que o abono especial, ele pode estar, né, como ele é de caráter voluntário, caso, né, seja ele concedido por determinado agente penitenciário, esse agente penitenciário ele vai estar lá na sua estrutura remuneratória, né, a composição do abono, né, especial de reforço operacional. Mas esse abono ele não vai estar dentro do vencimento base, ele vai estar dentro da estrutura remuneratória, beleza? Então está correto. Então a gente já tira o item C, ficando entre D e E, né? Os agentes penitenciários que exercem funções comissionadas, né, não estarão sujeitos a HE. Errado. Falso. Porque nós vimos que estão, na verdade, né, sujeitos a HE. Beleza? E por último, o valor da hora do serviço noturno, né, será o valor da hora do diurno com um acréscimo de 25%, correto? Então aí, nosso gabarito é FV, item D, né, D de dado, tá bom? Item D de dado. Próxima questão. Assinale a alternativa incorreta, senhores, tá? Então, de que é a alternativa incorreta, que é a errada. Fica extinta e cessa seu pagamento em relação aos integrantes da carreira de segurança penitenciária, né? Faltou um P aqui. A gratificação especial de localização carcerária, realmente está certo. O abono provisório, correto. E o acréscimo de 40% sobre o vencimento base, correto. Então, gratificação especial de localização carcerária, abono provisório e acréscimo de 40% sobre o vencimento base vão estar extintos, né? Estão extintos, na verdade, e cessados, né, o seu pagamento, beleza? Então tá correto, então já não é essa a alternativa. Então não é a alternativa A. A hora de trabalho noturno será computada como de 53 minutos e 30 segundos. Errado. Não é 53 minutos, é 52. São 52 minutos e 30 segundos, né, a nossa resposta. Então a letra B é o nosso gabarito, porque não é 53, mas sim 52. Vamos só terminar aqui de ver as outras. O adicional por trabalho noturno é devido ao servidor cujo trabalho seja executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Correto. Os servidores ocupantes dos cargos, funções de agentes penitenciários, quando no exercício de cargos comissionados, nas unidades prisionais ou na coordenadoria do sistema penal, cujas atribuições sejam de natureza penitenciária ou ainda na célula de inteligência penitenciária vinculada ao gabinete da secretaria, né, da Sejus, farão jus HE, correto? Foi o que eu esquematizei para vocês na lousa, né? Servidores ali no exercício de cargos e funções ou de cargos comissionados nas unidades prisionais ou na coordenadoria ou ali ou nas unidades prisionais ou na coordenadoria, né, desde que esteja ali executando atribuições penitenciárias ou ainda na célula de inteligência, né, que vai estar ali fazendo parte do gabinete da Sejus, vão estar sim fazendo jus, né, vão estar assim tendo direito ao HR, beleza? Tá certo. Letra E, o abono de que trata esse artigo, ou seja, o abono ali, o abono nesse caso aqui se refere ao abono, vou até colocar aqui, foi um erro meu, tá, galera, de não ter colocado, mas eu coloquei esse artigo, não, eu esqueci de tirar, mas aqui se refere ao abono especial de reforço operacional, beleza? Então aí, só para mudar aqui. O abono especial de reforço operacional não será incorporado aos vencimentos para nenhum efeito, inclusive previdenciário, correto? Bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, correto também. Então nosso gabarito aí é a letra B, porque é a única que está errada, beleza? Próxima questão. Vamos lá, senhores. Próxima questão. Assinale a alternativa correta conforme as disposições sobre o abono especial de reforço operacional. O abono especial por reforço operacional será limitado à execução de no máximo 60 horas de reforços operacionais por mês, além da jornada normal de trabalho do agente penitenciário. Correto. Nosso gabarito já é o item A, né? Vamos ver aqui, só conferir aqui. O abono previsto nesse artigo
poderá ser considerado ou computado para fins de concessão ou de cálculos de vantagens financeiras de qualquer natureza. Errado, né? Não poderá, né? Não poderá. Então tá errado. O abono especial de reforço operacional será planejado pela SAP. Errado, senhores. Ele será planejado pela Sejus, beleza? Tá errado. O abono de reforço operacional é promovido todos os anos. Errado. O abono de reforço operacional ele é de caráter eventual. Então não tem previsão na lei sobre quando ele será promovido, porque ele é de caráter eventual. Ele vai ser promovido eventualmente. Não está errado. O abono de reforço operacional, diferente da HE, será incorporado sobre o vencimento base, sobre o percentual de 100%. Senhores, está errado. Por quê? Ele inverteu, né? O abono especial de reforço operacional ele não será incidido sobre o vencimento base, tá? Já a HR sim. A HR ela será incidida sobre o vencimento base num percentual de 100%. Então ele só fez inverter. Então por isso que o nosso gabarito é o item A. Beleza? Próxima questão. Vamos lá, senhores. Próxima questão. Assinale a alternativa correta conforme as afirmações a seguir. Os servidores ocupantes dos cargos, funções de agentes penitenciários, quando no exercício de cargos comissionados, certo? Ó, nas unidades prisionais, na coordenadoria do sistema penal, ainda que as atribuições não sejam de natureza penitenciária, está errado. Ainda que não sejam, está errado. Está errado. Por quê? Porque no caso dos cargos comissionados, tanto nas unidades prisionais quanto na coordenadoria do sistema penitenciário, para esses agentes fazerem jus ao HR, eles precisam estar exercendo atividade de natureza penitenciária. Se eles não estiverem exercendo atividade de natureza penitenciária, eles não vão estar fazendo jus ao HR, beleza? Então está errado por causa disso. Então a gente já pode eliminar a B, a C e a D, né? Ou, perdão, e a E, ficando entre A e D. Vamos lá. O adicional para o trabalho noturno é devido ao servidor cujo trabalho seja executado entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, correto? A hora de trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos, correto também, né? Foi o que eu falei para vocês, 52 minutos e 30 segundos é a hora que é computada no serviço noturno. Então, nosso gabarito aí é a letra D, né? 2 e 3 estão corretos e apenas a 1 está errado, tá bom? Então, gabarito aí, letra D. Vamos lá. Assinar a alternativa que condiz com as disposições sobre HR. Gratificação de atividades especiais e de risco. A gratificação por atividades especiais e de risco é incompatível com a percepção de qualquer gratificação pela prestação de serviços extraordinários, com exceção dos serviços, vamos lá, com exceção dos serviços eventuais a que estiverem inscritos voluntariamente os agentes penitenciários designados eventualmente pela Sejus, né, a título de reforço operacional. O professor não entende nada. Senhores, o que fala aqui essa alternativa? Essa alternativa ela fala que a HR ela vai ser incompatível com qualquer tipo de vencimento, salvo, ou seja, com exceção ao próprio abono de reforço operacional. Então, no caso de abono de reforço operacional, abono especial de reforço operacional, a HE vai ser compatível. E realmente está correto, realmente é verdadeiro. Isso realmente está correto. Então, nosso gabarito é o item A. Tá bom? Vamos só confirmar com as demais alternativas. A HR previsto no caput é devida aos integrantes da carreira previsto no artigo 1 dessa lei, com a compensação do acréscimo da jornada, quando no efetivo exercício sob regime de 12 horas de trabalho, com revezamento no período diurno e noturno, perfazendo uma carga horária mensal de 48 horas. Senhores, não é carga horária mensal, é carga horária semanal, certo? Então, entende-se que os agentes penitenciários eles vão executar ali uma carga horária semanal de 48 horas, obedecendo ao regime de plantão de 12 por 36. Beleza? Então tá errado porque é semanal, né, de 48 horas. Beleza? C. HR não será incorporada pelo vencimento base. É errado. Nós vimos sim, vai ser sim incorporada pelo vencimento base
no percentual de quanto? De 100%, né? Nós vimos ali a gradação, né? Que atualmente vigora-se como a porcentagem de 100%, tá? Então tá errado por conta disso. A gratificação de atividades especiais e de risco desta lei será incorporada aos provimentos de aposentadoria, desde que o servidor tenha contribuído por pelo menos 30 meses ininterruptos para o Sistema Único de Previdência Social, né, o SUSPEC, para o SUSPEC, né? Senhores, está errado porque não é de 30 meses, é de 60, né? É de 60 meses, tá? Então está errado por conta disso. Então, a HR ela vai ser incorporada aos provimentos de aposentadoria para o servidor que tenha contribuído, né, pelo menos por 60 meses ininterruptos ao SUBSEC, beleza? Então tá errado por conta que fala que é 30, não é 30, é 60, beleza? E por último, não cabe gratificação aos aposentados, mas apenas aos servidores, mas apenas aos pensionistas e servidores ativos. Errado, né? Por quê? Primeiro porque cabe sim aos aposentados, desde que eles preencham a requisição anterior, né, que nós falamos, e não cabe aos pensionistas, tá? Só vai, a única hipótese de benefício, digamos assim, que é cabível aos pensionistas é o abono especial de reforço operacional, né? Este abono ele é cabível tanto aos pensionistas quanto aos aposentados, mas no caso da HR, ela é cabível aos servidores, né, aos agentes penitenciários em serviço ativo e aos aposentados, desde que esses aposentados, né, sejam ali, desde que esses aposentados cumprirem, né, o período de 60 meses ininterruptos. Beleza? Então, nosso gabarito, letra A. Oitava questão. A Lei Estadual número 14.582 de 2009 apresenta como regime de plantão dos agentes penitenciários. Vamos lá. Senhores, já vamos matar por questão aqui. Qual é o regime? 12 por 36, correto? Então, o que não tiver isso vai estar errado. 12 por 48 está errado. 24 por 48 está errado. 12 por 36 está certo. Beleza, pode ser. 12 por 36 pode ser, beleza. Beleza, então essas três aqui são 12 por 36. Então a gente vai avaliar aqui com mais detalhe. Vamos lá, item C. Os servidores integrantes da carreira redenominada por essa lei são submetidos ao regime de plantão de 12 por 36, podendo haver revezamento no período diurno e noturno. Correto. Correto. Atenção. Regime 12 por 36, podendo haver revezamento, tá? Diurno ou noturno. Então, o revezamento ele não vai ser considerado, digamos assim, de caráter obrigatório. É algo facultativo, é algo que ainda vai ser ali decidido, né? É algo discricionário. Pode haver ou não. Pelo que apresenta aqui, né, na lei, há expresso de que pode haver, tá? Então tá certo, nosso gabarito é a letra C. Vamos ver aqui porque cadê a estão errados, né? Os servidores integrantes da carreira redenominada por esta lei são submetidos ao regime de plantão de 12 por 36, não podendo haver, não. Negativo. Né? Tá errado porque pode sim haver. E por último aqui, os servidores integrantes da carreira redenominada por esta lei são submetidos ao regime de plantão de 12 por 36, podendo haver revezamento apenas no período diurno. Errado, né? Pode haver revezamento nos dois períodos. Então nosso gabarito é a letra C, beleza? Vamos lá. Fica instituída a gratificação de atividades especiais e de risco, devida aos servidores em atividades ocupantes de cargo, função de agente penitenciário, integrantes da carreira de segurança penitenciária, no percentual de, senhores, 100%. Nós vimos que a partir de novembro de 2018 foi vigorado a porcentagem de 100% que vai ser incidido sobre o vencimento base, né, para corresponder ao valor da HR, beleza? Então, nosso gabarito é a letra D de dado. Por último, 10ª questão. O abono especial por reforço operacional é de natureza voluntária e a operação de reforço operacional deverá ser planejada pela Secretaria da Justiça e Cidadania, utilizando-se no máximo 30% negativo, 50% negativo, 60% negativo, 85% negativo, e letra E, né? 75%. Nós vimos isso aí. Pode ser cabível, né? No máximo, pode ser cabível não. Vai ser comportado no máximo 75% do efetivo de agentes penitenciários ativos para o exercício desse abono, tá bom? Então, nosso gabarito letra E. Essa porcentagem, né, que foi ali incidida pela lei,
16 de 102, né, de 2016. Beleza? Senhores, terminamos aqui agora a nossa redução de questão. Espero que os senhores tenham gostado da aula, tenham aí bisurado, anotado, feito essas questões aqui, tá bom? Agora eu recomendo que, se os senhores ainda não fizeram, façam agora uma leitura da lei, uma leitura dessa lei. É uma lei assim, que não é muito difícil. A gente esquematizou, a gente bisurou. Eu creio que ficou bem claro aqui. Eu falei para vocês tudo o que há de importante nessa lei. Nós passamos por toda a lei, não deixamos nada para trás, beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, tá bom? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, beleza? Tamo junto, muito obrigado pela participação. Vou estar deixando aqui, senhores, um link, né, na descrição, caso você queira um material aí de 50 questões, tá? De legislação específica para a Polícia Penal do Estado de Ceará. Então, você que está estudando para a Polícia Penal do Estado de Ceará, se você quiser ter ali 50 questões só sobre legislação específica, vou estar deixando o link na descrição aqui para vocês terem acesso a mais informações, beleza? Então é isso, não desistam, continuem aí, persistam, mantenham-se firmes para bater a meta e, se Deus quiser, serem aprovados, beleza? Então é isso, muito obrigado pela participação e pela atenção. Tamo junto, vamos para cima.